Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é um tema muito especial porque a gente vai falar de algo que define muito a carreira de muita gente, né? Tem muita gente que tem um sonho de fazer, de conquistar, de alcançar patamares a níveis bem altos no contexto de, seja no contexto do professor, seja no contexto da sua carreira, de uma forma geral, e a gente quer entender qual é a importância disso para a carreira profissional. A questão do título, né, do mestrado, doutorado, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre mestrado. Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho, que é uma coisa talvez que muita gente confunda, o que é mestrado, o que é doutorado, qual é a diferença da especialização, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, pode começar com o Odilon, o que é o mestrado? Como é que a pessoa entende essa relação do mestrado? E muitas pessoas têm dúvidas porque o mestrado ele é uma formação stricto sensu que vai te fornecer subsídios basicamente para você ser um pesquisador e professor. Então muitas pessoas acabam entendendo errado. Eu quero melhorar o meu conhecimento técnico-científico. Eu quero dar um upgrade no meu salário. Posso fazer o mestrado? Poder pode. Mas o intuito principal do mestrado é uma formação para você ser pesquisador e professor. E veja, de mestrado são pelo menos 2 anos e doutorado são 4. Então, às vezes, a pessoa quer dar aquele upgrade, dar aquela aumentada no seu salário, vai ter que estudar 6 anos para aumentar o salário. E aí a pergunta é, será que vale a pena tu estudar 6 anos para aumentar esse salário ou tu poderias fazer uma outra coisa? Agora, se você quer ser pesquisador, professor, trabalhar com ciência, produzir conhecimento técnico-científico, orientar mestrandos, doutorandos, aí realmente vale muito a pena você seguir a carreira acadêmica, fazer o mestrado, cursar o doutorado. E tem um detalhe nisso tudo. Tem muita gente que quer fazer por vaidade. Por exemplo, a pessoa quer fazer, porque eu acho bonito ser mestre, eu acho bonito ser doutor. E, gente, hoje as pessoas dificilmente estão procurando mestres e doutores para uma orientação, por exemplo, no sentido de curso. Perfeito. As pessoas hoje estão procurando pessoas que saibam resolver problemas. Perfeito. Agora, se você tem um sonho, eu quero seguir essa carreira, eu quero entrar numa faculdade pública, numa federal da vida, numa universidade estadual, aí realmente eu falo para você, vá atrás do seu objetivo, vá atrás do mestrado e do doutorado. Sabia que eu concordo em parte contigo? Porque tu aprende muita coisa ao longo desse processo de mestrado, por exemplo. E conhecimento, quando bem produzido e, evidentemente, bem manejado, tu consegue ter um retorno financeiro, porque ali tu tem acesso a informações que normalmente as pessoas não têm numa graduação ou no dia a dia. Tu até falou pra mim, dá pra ganhar grana fazendo estatística. Dá. Nem todo curso, por exemplo, educação física, não me deu uma base de estatística, mas eu vou fazer bioestatística lá no mestrado, entendeu? Então, assim, eu acho que tu sabendo manejar esse conhecimento que tu atinge no mestrado, e não só esse conhecimento, mas uns possíveis networks que tu tem lá com outros profissionais, eu acho que tu consegue ter uma melhora financeira, otimizar digamos assim, a tua área financeira da tua vida, entendeu? Eu meio que me questionei muito. Por isso que eu entrei no mestrado, pô. Sim. Porque eu percebi que de nenhuma forma seria um mau investimento do meu tempo. Primeiro porque eu gosto de estudar, isso já é um ponto importante. Sim. E eu não tinha muito tempo para estudar normalmente, né? Porque eu passava muito tempo só pensando em como é que eu iria ganhar mais dinheiro. E, enfim. Mas eu considero que se tu souber o que fazer com o conhecimento que tu tem no mestrado, eu acho que pode melhorar o teu lado financeiro. Eu vejo muita gente falando, tipo, não investe, porque, olha só, os grandes CEOs aí... Cara, são, na real, poucas pessoas que estão em cargos estratégicos de grandes empresas que não têm pós-graduação. É essa que é a realidade, na real. Tu pode ver um ou outro que deixou a faculdade porque teve uma grande ideia, mas a maioria, velho, tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Muitas pessoas em cargos importantes. Sim. Chanceler, por exemplo, a Angela Merkel é doutora em física, mano.
Sim, Já perfeito. saiu agora, né, lá na chanceler da Alemanha, primeiro-ministro. Então, assim, se tu souber o que fazer... Perfeito. Eu acho que a maior dificuldade aí, o Pedro... Cara, eu compartilho muito com a ideia do Pedro, sabe? Eu acho que a maior dificuldade aí é que as pessoas, elas se bitolam. Não sei se a galera vai entender o que é bitolar. O que Mas seria o bitolar? Deixar fecha a pensamento visão, fixo. fecha pensamento físico. Pensamento fixo. unilateral, né? A pessoa não tem aquele... Ou seja, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e acabou. Eu vou continuar no meu mundinho, vou continuar fazendo aquilo que eu já fazia, talvez tentando a sorte, né, num concurso público, ou tentando entrar numa faculdade. Então, eu acho que as pessoas não têm um objetivo concreto, não têm uma clareza concreta do que o mestrado e o doutorado, no caso aqui a gente está falando de mestrado, porque todos nós estamos envolvidos já nessa área, do que o mestrado pode trazer de consequência de crescimento real no contexto profissional e no contexto financeiro. Então, talvez falte mais clareza no que esse caminho do mestrado e doutorado pode te levar. Porque o que acontece na maioria das vezes, vocês podem concordar comigo, a pessoa que faz mestrado, ou ela quer ser pesquisadora, ou ela quer entrar na faculdade. E não tem só esses dois caminhos, entende? O cara pode pegar esse título e construir autoridade em cima, construir, levar conhecimento, levar o que o pessoal está fazendo muito hoje, é você compartilhar conhecimento científico, ensinar as pessoas a entender, traduzir um artigo científico para que aquela informação gere mudança e transformação na vida das pessoas. Até como cidadão mesmo, né? Tu ter esse entendimento de como manejar a ciência, né? E sabe o que está acontecendo? O cara que pegou essa ideia, teve essa percepção, muitos deles estão crescendo tanto profissionalmente, financeiramente falando, que estão deixando seus cargos públicos. Eu conheço professores que deixaram de atuar como professores dentro de faculdades, universidades, porque conseguiram ter uma ascensão profissional, crescimento financeiro, que não fazia mais sentido eles estarem lá. E o cara é doutor, fez doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa. Então, essa é a relação, entendeu? De você não ficar bitolado, entender que o mestrado é só para pesquisador e para... E se fizer como pesquisador, tá top também, porque é meu irmão lá na Alemanha. Ele fez o mestrado e tal, depois fez o doutorado. E ele quer seguir essa carreira acadêmica. Aí tem que pensar e ver se vocês concordam comigo. Tem que pensar aonde você está. Porque aqui no Brasil, o pesquisador não ganha dinheiro. Então é um ponto importante. Entendeu? Você quer ser pesquisador? Ok. Mas busque estratégias que você consiga trabalhar alguma ideia, resolver algum problema, que isso te faça crescer financeiramente. Europa, Estados Unidos, Japão, ok, tu consegue... Eu falei até dele agora porque eu acho que tem uma ligação com a segunda pergunta. Sim. Que aí seria como funciona o processo seletivo do mestrado. Sim. Aí eu acho que isso é interessante a gente compartilhar com as pessoas, porque existem diferentes processos seletivos, diferentes né? programas. Programas, tanto nacional, como tem muita gente aí que pode estar acompanhando e quer viajar para outro país, né? Para fazer. Então, eu tenho a experiência de como é que é lá na Alemanha e nos países lá da Europa. Eu posso falar um pouco e aí a gente conversa mais também. No Brasil, né? Só tem um ponto nisso aí que vocês falaram. Eu concordo. Quanto maior a tua graduação, maior normalmente a sua renda. Existem até gráficos que mostram isso. Perfeito. Mas a realidade aqui do Brasil é que normalmente o cara que faz mestrado e doutorado, ele vai seguir dois caminhos. Ou ele vai tentar ser professor, ou ele vai tentar ser pesquisador. Sim. Dificilmente a empresa vai pagar um pouquinho a mais para quem tem um mestrado e para quem tem um doutorado. Essa é a realidade. Sim. Eu tenho até um colega que ele ia defender o doutorado e estava atendendo de personal. Aí ele falou, olha, tal dia eu não posso te atender porque eu vou defender minha tese. Aí a cliente dele, tá, que é isso? Ou seja, a pessoa nem sabe e não tem consciência do que é. Por isso que eu estou falando que é um mercado, querendo ou não, muito restrito. Agora, é lógico, se você tem uma formação superior, a tendência é que você ganhe mais. A tendência é que teus horizontes abram, com né? certeza, vai abrir oportunidade. Quando eu saí do mestrado, eu consegui oportunidade, comecei a trabalhar como professor universitário quando eu voltei para cá, para Belém. Só que é isso, você não precisa do mestrado e do doutorado hoje para construir o gatilho de autoridade. Sim. Tem muita gente que não quer saber se você tem mestrado ou doutorado, ele quer que você resolva o problema. Perfeito, sim. Então, a gente tem que meio que quebrar também essa percepção.
Mas se fosse para indicar alguém que tem um sonho, que quer seguir uma carreira de professor, pesquisador, quer entrar nessa carreira acadêmica, quer tentar um concurso público, com certeza vale a pena. Até porque, Odilon e Pedro, isso a gente pode discutir mais tarde, às vezes o teu mestrado e o teu doutorado, o programa que tu entrastes, não faz muita relação com a tua atuação. Exatamente. Tem tudo isso. Tu você tem que se analisar. adequar, às vezes, tipo o que tá acontecendo comigo Sim, agora. Entendeu? Eu comecei a estudar, mas assim, eu acho que qual foi meu insight grande? Antes de... Eu faço agora mestrado em farmacologia e bioquímica na UFPA. Antes de prestar esse processo seletivo, cara, eu prestei vários outros. Eu posso te falar de pelo menos Eu uns lembro, 7, eu acho. Eu lembro. E eu E a não- pessoa não passa de primeira. Sim. Isso é um Não, ponto interessante. exatamente. Dificilmente você vai passar de primeira. O que foi que eu consegui? Como eu consegui fazer diferentes programas, tentar em diferentes programas? Porque eu defini um ponto dentro da bioquímica que eu conseguia trabalhar O exercício em físico. qualquer outra coisa, velho. Sobre com câncer, com distrofia muscular, Então, eu compreendi antes o básico, vi um ponto dentro do básico no qual eu poderia trabalhar, que eram as mitocôndrias. E aí, cara, pintava assim, um programa de imuno. Eu desenvolvia rapidinho um projeto. Um programa de oncologia, desenvolvi um projeto. Perfeito. Programa de distrofia muscular, que é o que eu vou trabalhar, de Duchenne. Cara, eu desenvolvi um projeto assim, 5 horas. O que eu tô falando? Não repitam isso, tá? Foi porque foi um lapso. Mas tu já tem toda uma base, né? Tu já tinha foi toda um uma lapso. base. Quando eu vi, eu tava focado em oncologia, não passei em oncologia, tava esperando sair o resultado. No dia que saiu, eu não passei, eu fiquei, eu não passei e tal. Aí a Isadora falou assim, pô, vê lá aquele outro programa que tu conversou com o teu possível orientador, vê se já tá aberto. Quando eu vi, era o último dia para se inscrever. Eu não tinha feito o projeto, só que eu já tinha uma ideia do que eu ia Sim, fazer, entendeu? já tinha a base, eu já né? tava Isso é preparado. Perfeito. Eu tinha a base. Cara, eu desenvolvi rapidola. Tirei 8 no meu projeto. Sim. Excelente, cara. Bacana. Muito Mas assim, isso que tá até lá no vídeo da procrastinação. Não foi procrastinação, tá? Foi um momento que eu vi que eu tinha que fazer rápido, eu tava Tu aproveitou preparado. a oportunidade. né? Exato, e executei. Se eu já soubesse a data, eu já estaria me preparando, evidentemente. Claro. Mas deu tudo previamente. certo, né, cara? Ou Deu seja, certo. tu tinha a condição necessária pra aproveitar, apesar de pouco tempo, essa oportunidade. Pra tu entrar no mestrado, tu precisa entender pelo menos o básico, cara. Sim. Como é que funciona esse processo seletivo? Bora começar falando, então, aqui do Brasil. Eu posso falar um pouco da minha experiência, depois o Pedro pode falar, depois o Moisés Sim. pode falar. E quando eu tentei o mestrado, é sempre edital. Então você tem que ficar olhando os editais. Os editais, eles são públicos, qualquer pessoa pode concorrer, desde que tenha alguns requisitos. A graduação, uma respectiva área. E aí você pode tentar. Nas redes sociais, de vez em quando elas vez em estão quando. divulgando que abriu vagas para... Às vezes no jornal sai também, né? Acompanhe a minha recomendação, o site do programa. É a Perfeito. melhor fonte que você vai ter. Geralmente Perfeito. o período é bem parecido, né? Mas normalmente às vezes anual. abre do nada umas vagas assim que Podem não... abrir. Não fechou no programa Aí vai, passado, abre. aí fica abrindo vários editais. Sim. Vagas remanescentes que eles chamam, e vocês têm que acompanhar isso. Isso. Então, a primeira coisa, olhe os editais, porque às vezes a pessoa fala, eu queria um mestrado, tem gente que me manda mensagem, inclusive, eu queria mestrado, professor, onde eu tento? Quer dizer, a pessoa nem teve o trabalho de olhar os editais anteriores. Tu acha legal a gente falar uns editais aqui? A gente pode aqui, falar. aqui de Belém, por exemplo, vocês que estão acompanhando a gente aí, tem... na UEPA vai ter agora, né? Vai abrir o da UEP em breve, ainda não está aberto, mas a gente tem da Federal. Federal que tem muitos. Para Que educação é física, pra especificamente. educação Vamos falar para física. educação física, especificamente. Temos o da Federal, que é muito bom, que é junto com o Físio. Então vocês podem olhar lá, acompanhar. Tem a parte de oncologia também na Federal, para quem quiser Sim. tentar oncologia e ciências Tem médicas. de farmacologia e bioquímica. Tem o da UEPA, cara, o mestrado profissional, Tem né? mestrado profissional, mestrado Tem em na Federal educação, também, mestrado na UEPA. profissional. Tem uma galera do Parkinson lá, né? Eles estão em um projeto de... Qual é o projeto lá? Da UFPA, do Parkinson? Eles têm Até projeto... a Euren faz lá. tem projeto com dança, que eu sei que eles estavam desenvolvendo. Não sei se tem caminhada nórdica, que era a linha da Sim. Euren. Mas ela também está muito nessa parte de biomecânica, ela trabalha com doença de Parkinson. Então é ciências do movimento, para quem quiser Perfeito. pesquisar, é ciências do movimento. Tem o mestrado. Na UEPA, você pode pesquisar
o mestrado Ensino em Saúde, Ensino em saúde. na Amazônia. Você pode Isso. pesquisar. A galera que gosta de trabalhar Na- com na- ensino, Na aprendizagem, UFPA tem ensino metodologia ativa. Tem no Cesupa também. Tem Você N tem. formas de também. você. Tem muitos mestrados, pesquisar. mas a questão é qual é a tua linha de estudo, o que, que você gosta de estudar e ver os programas dentro disso que podem mais se assemelhar. Mas assim, tira da tua cabeça que tu vai sempre estudar uma coisa que tu Gosto. quer estudar, que tu gosta. Vai ser geralmente uma coisa assim, próximo daquilo, entendeu? Tu Eu pode- gosto de estudar emagrecimento, mas com a base do metabolismo. Aí eu tô estudando metabolismo, só que de uma outra condição É. patológica. entendeu? Inclusive, pra gente aqui, por exemplo, quem é da educação física, eu acho que da nutrição também, se eu não me engano, não tem mestrado na nossa área. Tem só o da Federal agora. Ciência e Federal, Movimento. Ciência e Movimento, né? Que é isso, perfeito. Mas é recente também. recente. É recente. Tem 5 anos já? Acho que é um pouco menos. Por aí, eu quase acho que 5 anos. eu acho que não tem ninguém. Se tiver umas 2 turmas só que já passaram ali mestrado e tal, já defenderam a sua dissertação. Mas e aí? É só, eu quero fazer o mestrado? Vou lá, quero me inscrever. Ou não? Tem às Aí- vezes umas barreiras já iniciais. Tem, aí você tem que olhar o edital, porque tem edital que tem prova, pode Sim. ser prova escrita, prova objetiva. Os editais já pedem a proficiência em inglês, isso é Sim. importante. Então corra atrás de uma proficiência. Tem Você uns pode que não fazer na precisam Federal. também. Uns To- não precisam. Todos os que eu tentei, eles Foi- pediam, O talvez. meu não precisava, porém, eu tenho que entregar a proficiência até finalizar o curso. É, eles sempre pedem, ou na entrada ou na Isso. saída, não tem Exato. jeito, né? Sim. Às vezes Mas tem é a importante prova, também, né, cara? que no meu caso foi prova, Uhum. ou às vezes tu só precisa entregar um certificado de proficiência. Certificado de proficiência, que Tem eu fiz um- 2 vezes, inclusive. Eu Foi? fiz na Federal, daqui, da UFPA. Quando eu tentei o processo seletivo lá em Aracaju, Mas mestrado... tranquilo, cara, essa proficiência aí, mano. mas pra quem é interpretação de zerado, texto, mano. velho. Interpretação, Mas normalmente a eu maioria é lê e zerado. interpreta. A maioria é zerada. É, a mano. dica é tu começar a ler artigo, sempre em inglês. perfeito. Eu tive facilidade porque eu comecei a ler artigos em inglês na graduação. No meu caso, teve a produção de um projeto, porém, eu tinha que ter uma carta de Recomendação? de recomendação, mas tinha que ter também uma carta do professor me aceitando. Acho que é carta de anuência o nome. Ele solicita uma carta. É, tipo, eu quero fazer com essa linha de distrofia muscular de Duchenne com o professor Luiz Santana. Então vai lá, conversa com ele, vê se ele te aceita enquanto aluno. Porque às vezes o orientador ele quer orientar. Dentro do programa tem um fisioterapeuta, um professor de educação física, um médico. Então ele vai construindo a equipe dele de produção científica também de acordo com os profissionais que ele quer orientar, Sim. né? Que ele que acha que é importante. Vê lá, conversa. Aí ele te dando uma carta de anuência, beleza, tu tá preparado, mas tu tem que fazer o trabalho, tu tem que fazer um trabalho bom, né? Sim, com de acordo certeza. com a linha de pesquisa do laboratório, Sim. tu tem que ler os artigos. Então, assim, é uma produção grande, cara, é um trabalho grande, né? Na maioria das vezes, os programas, assim, pra gente, é óbvio que vai depender. Fazer uma síntese, né? Teve na gente maioria que não dos- passou, cara. Teve né? gente que não atingiu o mínimo 7. Sim, sim. Na maioria das vezes você tem uma prova, a partir de artigos que eles disponibilizam dentro Sim. do edital. Esse é foda. Projeto. Alguns você faz uma prova de inglês, outros você precisa de uma proficiência. Você Aí- tem que entregar um projeto. Às E vezes análise de currículo, né? Isso. Análise E de a análise de currículo e a conversa às vezes, né? A Entrevista, dependendo do edital. Sim, É. o meu teve entrevista também, cara. Todos que eu participei teve entrevista. Foi. Teve. O meu teve a produção, eu fiz a produção, aí eles fizeram a análise pra ver se tinha plágio. Aí foram analisando vários quesitos. Aí, no mínimo 7. Aí depois teve a apresentação do currículo, análise do currículo. Não, a análise do currículo foi a última. Eu não lembro, teve uma no meio, assim. Uhum. Teve uma no meio lá. E por último, a análise de currículo, porém, ela só era classificatória, ela não Sim. era eliminatória. Tinha que passar a apresentação do projeto. Sim. Segundo a apresentação do projeto. E foi isso, mas foi punk, cara. Foi um mês assim, meio. Nossa! E eu fiz a de oncologia e não passei, cara. Quando falaram assim, estudem esses 3 artigos aqui. Eu fiz essa de onco no hangar, Meu cara. amigo, estuda, cara. Porque essa prova que eu fiz era tipo assim, verdadeiro falso, de A a J.
1, 2, 3, sei o quê, VVVF, não sei o quê. De A, não, acho que era de A a G. Mano, eram mais 8 opções. Tu tinha que saber tudo, com mais 4, assim, sabe? 4 frases pra ver se é verdadeiro ou falso. E as opções vinham de A a G, a H, sei lá. Sim, Cara, então tu tinha que saber tudo. perfeito. Então, galera, de fato, você vai disponibilizar de tempo, de energia, de dedicação. Cara. Porque, Tem que ser proativo. tem que Tem, ser ainda mais você. esses Daqui a pouco a programas gente aí. vai falar aí de alguns comportamentos importantes para quem quer fazer o mestrado. E um deles é resiliência, porque geralmente você não passa de primeira. O Você programa pode passar, do Odilon, ele é o mais Sim. punk que tem atualmente nessa área, né, Odilon, pra passar? É o tô mais puxado de burocrático. genética, genética é pesado. Genética e Sem contar que biologia quando você molecular. entra no mestrado, é assim, a galera que... Tem gente que sai da graduação, estuda e vai pro mestrado. É outro nível de profundidade daquele conhecimento, e muitas vezes muito mais específico, muito mais... Então você vê uma complexidade muito maior. A estratégia, até as estratégias de ensino são outras, então você tem ali uma pegada no mestrado totalmente diferente da graduação e da especialização. É umas aulas assim, todo mundo vai Totalmente. conversando na aula, né? Tá mais para uma relação de metodologia ativa do que aquela metodologia tradicional. Então é outra realidade. Às vezes muita gente acaba desistindo, né? Porque não aguenta a pressão. De fato. Mas assim, não quero te deixar com medo, assustado. Porque se é uma coisa que você precisa, lá você vai aprender pra caramba com tudo que vai acontecer, inclusive com a pressão que você vai sofrer. Na minha sala tem muita gente nova, cara. Sim, cara. Meninos e meninas assim novos, que tu vê assim, esse menino acabou de sair da graduação e tal. Uma Tem galera gente que nova. já segue esse fluxo, né? É. E quando eu tentei o processo seletivo, eu tentei junto com a minha esposa, a Regiane. Então, nosso critério é que os dois passassem. Na Já UFPA, teve mano, isso, vocês né? tentaram, Porque mas parece que mestrado. teve um que tu passou e ela não passou, ela Mas passou, Foi tu não só passou. uma questão de classificação. não foi esse que tu já fez pra fora pra fora O do estado? mestrado, esse foi em Aracaju. E aí os professores falavam assim pra gente, olha, já é difícil entrar no mestrado, imagine 2 pessoas entrarem no mestrado. Todo mundo meio que tirava assim as nossas energias. Uhum. Eu falei, não, bora tentar. Sim, claro. Nós fomos pra outro estado e E a gente por que vocês conseguiu decidiram passar. ir pra lá? Porque não tinha mestrado em educação física na época aqui, então nós tivemos que ir E para você o já Nordeste. conheceu a cidade e tal? Não, a gente não conhecia. Mas, a gente não cara, conhecia vamos procurar, ninguém. veio Aracaju olha e só, vamos. apesar de na federal ter Então é possível. esse programa, Agora tá muito melhor na federal, cara. apesar de melhor. na federal ter esse programa não é específico da educação física. É junto com o físio. Pois é, não tem tu tem mestrado em educação física, não. É diferente de ti. Tu tens mestrado em educação física. Sim. Então, O teu mestrado em educação Educação física. física. é um programa da educação física, cara. Entendeu? Então, assim, não confunda. Às vezes é um programa que tá muito atrelado ao envolvimento de tudo que acontece de conteúdo da educação física, mas esse da federal, ele não é uma tu não vai sair mestre em educação física, entendeu? O meu, por exemplo, vai muito gente da biomedicina, da farmácia, que é Sim. farmacologia e bioquímica. Só que, cara, Da tu bio- aprende lá uma coisa assim que eu aplico muito na educação física, cara, no treinamento. Sim, porque aí tu... Bioquímica pesada lá. Tá, exercício é bioquímica pura, Olha, né, cara? olha as matérias que eu tenho. Bioquímica do sistema oxidativo. Sim. Bioquímica cardiovascular, bioquímica clínica, bioquímica Bacana. da função renal, cara, vários Pesada, né, velho? firme. Pesado. A próxima matéria que eu vou fazer agora vai ser do bioquímica do estresse oxidativo. Que já foi Sim. diferente do meu. Olha minhas disciplinas. Adaptações morfofuncionais do exercício, cardiologia do exercício. Olha aí, tudo Olha, envolvendo atividade aplicada, né? Exatamente, atividade física e Sim. saúde é bem diferente. Por isso que você tem que conhecer o programa. Perfeito. Porque a gente acaba se frustrando. Eu, na genética, tive que estudar zebrafish, tive que estudar planta, uma coisa que Porque não me não- dava tanto tesão. Sim, já, é e diferente. também tu não tinha aplicabilidade no... Exatamente, é mais difícil de aplicar. Sim. O isso que desmotiva eu um levo pouco. pra mim é que eu vou ter essa base forte já como um biomédico ou um cara da farmácia e eu estudo em paralelo a aplicação ao exercício. Vai ser esse você o meu aplicar. trampo, entendeu? Que eu já faço, então. Sim, sim. Cara, em relação a portas, abrir caminhos, o mestrado, ele te dá essa facilidade? O que vocês acham com isso? Olha aí a pergunta do Moisés. O mestrado, ele abre portas para o mercado? Polêmica. O que vocês Polêmica. acham? Eu acho que sim, cara. Também acho que De sim. muitas formas. Posso dar aula numa universidade e com o tempo, em 10 anos, estar
ganhando uma grana boa também, fixa, né? Com 2 férias por ano. Não sei o que a galera que tá acompanhando aí acha que é pouco, mas tipo assim, um professor consegue ganhar pelo menos uns 10 mil, 15 mil reais com Com o tempo. doutorado é pelo menos 8, normalmente. E trabalha o Começa quê? muito. 20 horas? Entrar 8. Trabalha 20 horas por semana? Normalmente, se for federal, é DE, 40 horas. Não Sempre necessariamente- é DE na federal? Não Na é UEPA sempre. não precisa ser Não. DE. EPA não, depende Entendi. muito do edital. Então mas pronto. normalmente na federal, normalmente é DE. Aí tu não Mas pode... não vale a pena ser DE, velho. Por isso que tem muita gente largando. Não vale a pena ser DE. Não vale a pena. Mas assim, quando a gente fala de abrir portas, a gente fala muito da condição do indivíduo mais uma vez, da condição da pessoa vislumbrar ou visualizar oportunidades. Agora sim, se abre porta, eu concordo com o Pedrinho. Com certeza abrem portas. Por exemplo, quando eu voltei com o mestrado, cara, eu não fiquei nem 3 meses sem emprego. Eu fiz o processo seletivo para a Unifamais e tô lá até hoje. Mas depois eu consegui ser substituto na UEPA, dou aula em várias pós-graduações, ministro aula no SESU. Abriu vaga agora para federal para ser professor substituto. Pois é, então tu tens um leque absurdo quando tu já consegues o mestrado. Eu diria que às vezes a pessoa já tem oportunidade enquanto ela cursa o mestrado. Sim. Eu tive alguns amigos que conseguiram ingressar já na rede particular enquanto cursava o mestrado. Sim. Principalmente em algumas regiões que tem certa carência de mestres e doutores, a região norte é um exemplo, tu já consegues. Então, em termos de mercado, vale a pena se você quiser seguir essa linha. Vale muito a pena, Eu sim. também acho. Cara, vamos para a última pergunta, então. Vamos. A ideia aqui sempre, na última pergunta, é trazer informações práticas para que vocês possam aplicar. Essa é a nossa ideia. Então, eu queria que o Odilon pudesse trazer algumas informações práticas que as pessoas já podem aplicar a partir de amanhã, a partir de hoje, a partir do momento que estiver escutando esse podcast. Como ela pode fazer para entrar? Como a pessoa pode fazer para entrar no mestrado? A principal aplicação prática que eu acho que a galera acaba vacilando muito é vivenciar a universidade. Isso faz muita falta lá na frente. Como assim vivenciar a universidade? Sabe aquele aluno que entra, só assiste a aula e vai embora? Pois é, o mestrado e o doutorado não querem alunos assim. Perfeito. Eles querem os alunos que aproveitem a iniciação científica, monitoria, participação em congresso. Verdade. Então, se você não está aproveitando a sua graduação, isso é uma dica muito valiosa, você tem que fazer isso. Tem muito aluno que consegue observar a importância disso e tenta monitoria, tenta participar de laboratório, projeto de extensão, projeto de pesquisa, vai em congressos, apresenta um resumo. Sim. Lá na frente, quando você tenta o processo seletivo, faz muita diferença na análise curricular. Sim, perfeito. Negócio que às vezes para algumas pessoas paga muito pouco ser só monitor, cara. Sim, mas aí tu não estás fazendo pela questão financeira. Sim, tá fazendo por uma... Na época tá eu não podia escolher plantando algo, muito, né? velho. Porque às vezes Exatamente. trabalhar numa academia ganhava Vale mais 3 a pena. vezes mais do que ficar na monitoria. Porque na verdade a galera não sacou ainda, às vezes tem uma mentalidade meio que... É a mais uma questão vez, de você dar um passo para trás para depois dar dois. uma Por mentalidade- exemplo, quando eu entrei lá na UEPA, abri um processo no primeiro semestre, abri um processo seletivo. Eu estava no primeiro semestre para monitor de laboratório. Cara, eu passei, não sei como, eu passei. Passei em primeiro e fiquei. Primeiro semestre, No como primeiro tu vai ser semestre, um monitor? Exatamente, eu passei. Ninguém queria. Porque ninguém queria, exatamente. O outro que passou estava no sexto, então eu ficava pela manhã e ele ficava pela Quanto é tarde. que pagava na época? Era metade, 200 reais? metade de um salário mínimo. Eu ficava lá de 8 a meio-dia. Sério? Metade de um salário mínimo? Não. Cara, não tinha nada pra eu fazer lá. Nada. Era raramente alguém ali. Na Aí eu época uns solicitava- 400 reais, né? Acho que menos. É. Só que teve um problema. Eu não tinha demanda de trabalho, aí eu ficava estudando. Pô, acordava, tinha que estar lá, bater meu ponto, tinha ponto. E aí eu chegava lá, batia meu ponto, não tinha ninguém, eu ficava estudando no laboratório. Pá, pá, pá. De vez em quando aparecia alguém, e Mas aí meu salário não fazia o quê? caía. Ah, não? Não caía. Meu salário atrasou o primeiro mês, atrasou o segundo, atrasou o terceiro. Aí fui conversar com meu tio. Aí meu tio, Odilon, o governo é assim, não te esquenta. Quando vier... Quando vier, vai vir tudo junto. Cara, 6 meses de salário, e aí caiu na minha conta. Pá! Comprou logo um videogame. Isso, né? Aí eu vou ter que ir lá Tô no banco rico. parar a sacar. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Aí eu não esqueço, o caixa falou assim, olha, pega esse dinheiro, coloca no teu bolso e anda normal. Anda normal. E nada, quando eu saí do banco, eu saí correndo. Correndo com medo que me roubassem lá no telégrafo. Da maior... 6 meses de salário, né? Aí, mas eu aproveitei, porque hoje eu tenho. Isso fez diferença, eu ganhei mais pontos na análise curricular.
Eu tentei ser monitor, fui monitor de Sim, laboratório, sim, sim. participei de projeto de extensão, de pesquisa. Sim. Então é uma dica para você vivenciar. E eu acho que é outra dica também que às vezes faz muita falta é o aluno ser proativo. Porque o perfil do aluno do mestrado é aquele aluno independente, que vai atrás, que corre. Perfeito. E se você é aquele aluno que é totalmente dependente do professor, você não tem, sinto muito, você não tem um perfil de mestrando, de Perfeito, mestrado. perfeito, cara. Isso é muito importante, velho, porque a maioria acaba esperando muitas coisas, né, cair no colo. Ou alguém ficar te cobrando sempre. Alguém ficar te Mano, cobrando. Só vão falar contigo esquece. se for pra te parabenizar ou pra te darem uma mijada, velho. E se tu... Só vai te falar assim, olha, tem que fazer isso aqui. Ninguém depois vai te falar nada, mano. Velho, esquece. Se você não tiver essa percepção de que eu tenho que fazer por mim, acabou. É porque o professor tá envolvido com muitos alunos, né, de orientando. Cara, aí assim, mais uma vez, o cara que vai pra uma mentalidade de graduação pro mestrado vai sofrer. Vai sofrer. Principalmente se for uma pessoa que veio de faculdade particular. Sabia Porque- que ainda bem que eu passei agora, porque hoje eu tenho muito mais maturidade Sim, pra cara. fazer. Apesar que na UEP a gente sempre se virava também, né? A galera não virava, tava muito... mas eu ainda tinha, eu era muito moleque ainda na Sim, UEPA, tu já cara. tem uma maturidade maior, né, cara? Tenho hoje. Hoje eu olho o mestrado, por mim eu pagaria pra estar fazendo esse. Não pagaria pra passar, mas financiar, fazer, porque sim, eu vou pô. pra lá, volto, financio, Claro, não ganho pô. nada, mano. Sim. Vou pra lá, às é vezes uma- vou de Uber, gasto uma uma semente grana que pra tá ir voltar. plantando, Mas, Pedro, o que tu acha, assim, o Odilon falou uma coisa bem, acho que bem coerente, sabe, em relação a isso. A galera ainda não se ligou. Mas e pra ti? O que tu acha, assim, essa Uma aplicação relação? prática boa, ia falar pra todo mundo investir muito nessa questão que foi decisiva pra mim, saber muito sobre assuntos básicos dentro da educação física ou dentro do assunto que eu quero me aprofundar, mas saber assim bem mesmo, ao ponto de tu conseguir dar aula sobre isso Perfeito. para outras pessoas com o teu mesmo nível de estudo ou um pouquinho inferior, entendeu? Isso foi decisivo para mim porque eu consegui construir um projeto excelente em 3, 4 horas, Perfeito. né? Também dominar outras capacidades de escrita também. Eu sempre gostei de escrever muitos textos, resumir assuntos, sim. resumir livros. Então, essa minha capacidade de sintetizar o conhecimento e deixar ele mais acessível, eu acho que também me ajudou no processo seletivo. Sim. Então, essas duas dicas, assim, eu acho que seriam fundamentais para as Cara, pessoas. o Odilon falou, que pra mim é sensacional. O Pedro falou outra coisa. E pra fechar, pra não ficar muito informação, redundante, eu vou fechar com algo comportamental, que muitas pessoas não têm. É resiliência. Dificilmente você vai passar no primeiro programa Na que primeira você fizer. tentativa. Todos aqui, Acho o que eu Pedro testei tentou umas várias 6, vezes, velho. eu tentei várias Eu vezes, tentei. o Odilon tentou várias vezes, e te confesso que muita gente desiste no meio do caminho porque não conseguiu passar, fez uma, fez duas. Então assim, é resiliência, se envolver com tudo que te facilite a passar no programa, mas não tem jeito, cara, você ter a consciência, não, vou fazer aqui, mas se não der certo, vou tentar de novo até entrar. É impactante porque, às vezes, um programa ele tem 4 etapas, cara. E até a terceira ainda é eliminatória. Às vezes o cara passa pela primeira, segunda, terceira, perdeu na terceira. Eu fiquei Às na vezes- entrevista, pô. Às vezes fica na entrevista, dependendo do... Eu passei no projeto, passei na prova. É uma E frustração quando foi na forte, né, entrevista, os caras me limaram. É foda, né, cara? Essa frustração que bate Eu na fiquei pessoa. mal, assim, velho. Eu fiquei mal pra caramba. Eu fiquei mal assim uma semana, porque era a minha. Eu queria muito, né? Era uma coisa que eu queria muito e não tava acostumado com isso. Então foi a primeira vez que eu fiz, na minha cabeça já tava tudo certo. Tudo Pô, passei certo. em tudo, agora só entrevista. Entrevista é fácil, né? Vou falar sobre o meu projeto e tal, blá blá blá. Mas quando veio a classificação, cadê meu nome? Tu é doido, velho. Fiquei escroto. É ruim. E eu acho que, em síntese, seria isso que o Moisés falou. O erro, ele é uma etapa da aprendizagem. Perfeito. Quando você erra, lógico que você vai ficar frustrado, triste, todos nós ficamos, mas o que a gente pode aprender, né, com esse erro? O que eu posso fazer diferente lá na Perfeito, frente? Tu perfeito. soube onde tu errou ali? Onde tu foi eliminado? Ou não? Cara, eu acho que foi o meu projeto, ele não tava bem alinhado. Na hora da entrevista, eles perceberam essa falha de entendimento, de clareza.
E aí meu maior problema foi esse. Eu percebi isso. Por isso que na outra vez que eu fiz, eu já pedi ajuda para outras pessoas. Isso é importantíssimo. Eu tenho um amigo que é muito bom na parte de ensino, de metodologia ativa, de aprendizagem e tal. Aí ele me ajudou, a gente montou junto e aí não teve erro dessa vez, entendeu? Olha aí, para vocês, em síntese, vivenciarem a universidade, sejam proativos, resilientes, estudem o básico, estudem redação científica e fiquem sempre atentos aos editais. Perfeito. Seria isso? Resiliente e antifrágil. Sabe por quê, Odilon? Porque quando tu te torna antifrágil, é o seguinte, tu fica... eu errei aqui. O meu erro fez com que eu não passasse. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar melhor. Então a antifragilidade também. Mais conhecido como robustez mitocondriana. Toma-te! Fechou então? Cara, esse papo foi show, velho. Foi bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tenha, lembra dos 3C? 3C? Curte, compartilha e comenta. Esse é o método do crescimento. Galera, valeu. Até a próxima, hein? Tamo junto, é nóis. Abraço. Tchau, tchau.